O capacete era pesado, sufocante, obstruía sua visão. Ele precisava da visão livre. O alvo estava longe. 2013, 2023. E as pessoas ainda falam: ah, eu queria nascer sabendo que nem você. Cara, eu não nasci sabendo, eu só faço e eu já errei pra caralho. Se você ficar fazendo na sua casa, você também consegue. É só não desistir. Os primeiros vão ficar assim, depois ficam assim. É só continuar fazendo e se divertir fazendo. Quando eu fiz esse aqui, de papel machê e vassoura, eu me diverti pra caramba usando isso aqui. E agora eu vou me divertir com esse de EVA. E quem sabe daqui a uns anos eu refaça de metal e eu olhe esse aqui e ache uma porcaria. A gente tem que evoluir, cara. A vida é assim. Só não fala pra quem treinou pra caramba que ela nasceu sabendo, porque eu te garanto que todo mundo que é bom em alguma coisa é porque treinou muito. É o ano de 2006. O pequeno Andrezinho vai para uma livraria e ele acha um dos quadrinhos que ele mais amou achar na vida dele. Ele acha essa pérola. O quadrinho do Sr. Frank Miller de 300 de Esparta. E quando eu vi isso aqui eu pensei, como assim? Um quadrinho deitado widescreen? Que diferente, que porra é essa aí? Só sangue espirrado e esse capacete maneiro, o que que é? E eu li tanto isso, mas tanto, eu desenhei tanto cada página disso, que você vê que ele tá preso com fita. De tanto que eu farofei isso aqui, de tanto abrir e fechar. E eu não vou me desfazer disso porque eu tenho uma memória muito íntima com esse quadrinho, porque ele me ensinou muito sobre storytelling, sobre cinematografia, sobre enquadramento, sobre jogo de luz e sombra, sobre jogo de silhueta, o que valorizar, o que desvalorizar com a luz e sombra. Esse livro é lindo, sério. Pra mim, o Frank Miller, ele se encaixa na categoria de Mike Mignola de quadrinhos, de cara que desenha feio, mas bonito. O Frank Miller é assim. Ele não presta tanta atenção em anatomia, em detalhezinhos, só que ele faz takes e ângulos muito cinematográficos e jogos de luz e sombra que te impactam mais do que se o Leônidas tivesse um rosto 100% simétrico. E depois de ficar alguns anos vendo isso aqui como se fosse a minha bíblia, do nada eu estou no cinema com meu pai, do nada a gente entra no cinema e está passando lá 300, e eu vejo o mesmo logo do quadrinho que eu amava. E isso é uma época, em 1800 e 2006, a gente não usava tanto internet assim que nem hoje em dia, tinha tipo um computador na sala, não era tão normal assim ficar sabendo de notícia de filme. Então eu só fiquei sabendo desse filme quando eu vi no cinema. Meu, que experiência única. Que filme foda. Na minha opinião, 300 é de longe a melhor adaptação de quadrinhos que já teve. Tem quadros do quadrinho que são exatamente iguais pro filme. E por que isso funcionou tão bem? Porque 300 é um quadrinho extremamente cinematográfico. Perceba pelo enquadramento. Ele já é feito em widescreen. Ele foi feito pensando como se fosse um filme no quadrinho. E aí deram isso na mão de um jovem rapaz que na época estava começando nos filmes, chamado Zack Snyder. O Zack Snyder, pra quem não sabe, por mais que ele tenha dificuldade um pouquinho lá na parte de edição e tal, ele é um artista inacreditável. O Zack Snyder, assim como eu, era ilustrador, por isso que os filmes dele parecem pinturas. A parte visual dos filmes do Zack Snyder são lindas, não tem o que discutir, tudo parece um Caravaggio que se mexe, sabe? Então, quando ele pegou 300, que já era um quadrinho cinematográfico, deram na mão de um pintor virando diretor, saiu 300 de Esparta, que é o filme, acho que top 3 dos meus favoritos, simplesmente pela beleza visual, parece um quadrinho que se mexe. E desde então, eu tive como meta na minha vida construir coisas desse filme. Espadas, capacetes, escudo. Teve uma época que eu tentei até ter o tanquinho do Leônidas. Esse não deu tão certo quanto a espada. Mas, cara, eu simplesmente acho incrível. Eu acho inacreditável essa adaptação que o Frank Miller fez do design do capacete coríntio, que é esse capacete, para um visual um pouco mais quadrinho, um pouco mais estilizado, mas sem perder o design grego, o design coríntio, que é esse design de capacete espartano que a gente conhece.
E funcionou tão bem que desde então, qualquer filme, adaptação, jogo que mostra espartanos, que não tem nada a ver com 300, eles ainda usam esse design, ou 90% desse design, de tanto que as pessoas associaram isso com espartanos. Isso é incrível, assim, eles usavam praticamente capacete, caneleira e bracelete, e ainda assim conseguiu ser um uniforme memorável e foda. Aprende aí, Marvel, que tem uma porra de uma armadura inteira do Thor pra fazer e ainda assim consegue fazer ser esquecível. Os caras só tinham um capacete e uma pulseira pra fazer e a gente lembra até hoje, porque é bem feito e é foda e é único. Então, desde então eu venho tentando construir esse capacete que eu vou ensinar vocês a fazerem. Como muitas coisas que eu falo nesse canal que eu já construí antes e agora eu tô tentando refazer melhor, nesse caso eu tenho uma prova disso. Eu achei o velho. Eu achei um que eu construí por volta de 2010, 2011, por aí. E é este fóssil aqui. Ele é feito com papelão, cola quente, papel machê para tentar dar a texturinha de bronze batido, vassoura para fazer o moicano. Você vê que teve problemas, tipo a vassoura não cola direito no papelão, então essa parte sumiu. Ele nunca teve o rabo de cavalo que devia ter aqui, porque eu não achei nada que coubesse aqui. O papel machê encolhe o papelão, então eu tive que cortar no meio para continuar cabendo na minha cabeça, porque ele encolheu. Então assim, na época isso era o melhor que eu conseguia fazer. Mas eu achei isso aqui esses dias e pensei, tá na hora de eu refazer um foda direito e ensinar as pessoas como se faz isso, né? Porque é uma construção que não é tão complexa, mas dá pra fazer de boa na sua casa. É praticamente inteiro trabalho de pintura e textura, que se você tiver saco e paciência e fizer com calma, você consegue fazer e deixar foda. Você vê que assim, pra algo que alguém vê de longe, assim, de papel machê, até que passa. Mas se você compara com o que eu fiz direito aqui, esse aqui fica parecendo um desfile de carnaval. Eu vou ensinar a fazer esse aqui, o capacete estilo Collector's Edition. Com a base, com o cabelinho, com o moicano, com a textura. Eu queria que ficasse bem com cara de algo de edição de colecionador, sabe? Pra ficar com cara de peça de museu que tem na coleção. E ficou assim. Esse capacete foi interessante de fazer, porque o que eu achei que seria a parte mais fácil, que seria só colocar o moicano aqui, acabou sendo de longe a mais difícil. Porque isso aqui deveria ser de crina de cavalo tratada. Mas um moicano desse de crina de cavalo de verdade custa muito, muito caro, muito mais do que você imaginaria. Então eu tive que dar um migué e simular isso aqui para fazer um bagulho de cabelo que ficasse assim. Tem muito tutorial na internet que os caras só fazem isso de EVA, enche de cortinho e finge que é pelo, sabe? E aí nem faz essa parte. Mas eu queria que tivesse, então eu dei um migué pra fazer isso aqui que eu vou ensinar a fazer no vídeo, que dá pra deixar o cabelo duro pra cima assim, só com a peruca velha. E cara, foi o que mais deu trabalho aqui, mas faz diferença, né, cara? Dá um charme esse moicano, né? É o que completa o visual. E agora só falta ver se funciona. Então fica aí que eu vou te ensinar a fazer isso aqui, só com EVA e material barato, e eu vou te ensinar a fazer um migué de conseguir fazer um moicano de crina de cavalo sem ter que pagar R$2.000 numa crina de cavalo. Então galera, vamos lá. Eu usei materiais relativamente simples para fazer esse capacete. Como eu falei, eu realmente achei que ele ia ser mais fácil, só que essa crina me deu um pau. Você vê que é só EVA, tinta spray, aquela cola de contato, cola, o estilete, não tem segredo. Eu usei esse molde da internet, que é um facinho de achar e é de graça, então nem vou vender pra vocês porque seria mancada.
Então, se você quiser que eu te mande, só que você me dá um pix de R$ 15 pra ajudar o canal, pode ser, tá? Só que eu não posso falar que eu te vendi o molde porque esse não foi eu que fiz. Mas você vê que, mesmo assim, eu modifiquei ele, porque eu não gostei das curvas dele. Eu achei que o cara fez ele muito reto e quadrado, e ele não é tão assim no filme. Você vê que o cara cometeu um erro que muita gente comete quando vai fazer esse capacete, de desenhar o buraco dos olhos muito com cara de bravinho. Então ele fez muito em forma de V, assim, com aquele olho com cara de Vegeta, assim, sabe? E eles fazem isso porque a pessoa vê a foto do elmo de frente e ela vê que ele tem essa leve curva de cara de bravinho. E aí quando ela vai desenhar no papel ele esticado, ela desenha a curva inteira no papel que tá chapado. E aí isso cria uma ilusão de ótica de perspectiva. Ela desenha a curva que deveria ser formada em 3D, ela desenha no reto. Então se você recorta o capacete daquela forma e cola ele com aqueles ângulos, quando você juntar eles e ele formar esse ângulo que ele já formaria naturalmente, ele vai ficar com hiper cara de bravinho. E chega a ficar quase caricato. Então eu diminuí um pouco o ângulo, mudei um pouco as aberturas dos ângulos, aumentei um pouco a parte da crista. E aí, quando eu tava só feliz com o resultado no papel, aí eu passei pro EVA e recortei e colei. E você vê que nessa parte do centro, eu cortei num ângulo. Para quando eu colasse, acontecesse isso, ó, ficar com esse ângulo, com esse vinco bem marcado no centro, que dá esse estilo bem característico desse elmo. Que é algo que não tinha naturalmente, né? É muito raro as coisas medievais terem isso. Especialmente os de bronze, que são os da era dessa... Eu ia falar mitologia, mas é história de verdade, né? Os elmos e armaduras da Idade Espartana, pelo menos dessa batalha de Termópilas, eles eram feitos em bronze, então eles eram feitos com cold forge, que é quando as coisas são forjadas frias, né? Porque o bronze você não derrete, esquenta e ferve para moldar igual o aço e outros tipos de metais, né? Por isso que o capacete de bronze, ele fica sempre com essa cara de metal batido, porque ele literalmente foi feito na porrada. Ele não é um metal que você esquenta e ele fica maleável. O bronze você só esquenta quando você termina de espancar ele e você quer selar ele daquela forma. E aí ele tem um tratamento térmico completamente diferente do aço, por exemplo, que ele fica maleável quando esquenta. O bronze ele quase funciona como o EVA, que ele é molenga e aí quando você esquenta ele sela e fica duro. Então você vê que eu fiz algumas mudanças de leve aí no molde do cara, né? E você vê que eu diminuí um pouco a parte da crista e tal. E quando eu tava com ele nesse formato assim, outro erro, muita gente que faz o tutorial no YouTube, o cara constrói assim de EVA lisinho, pinta e acabou. E ele deixa a crista tipo que nem tá essa daí que eu fiz, assim, só uns riscos de EVA, sabe? Eu queria colocar a textura de metal batido, para ficar parecendo metal batido e ele ficar com aquela textura de bronze. Então eu peguei a Dremel e eu espanquei esse capacete. Você pode ver que eu enchi ele de textura, coloquei danos de batalha. Eu fiz o elmo do final do filme, que é quando ele já tá todo ferrado, machucado, tá com esse corte no olho que acontece numa cena sensacional em que você vê a espada cortando slow motion o metal e saindo faísca e cortando a pele dele por baixo pra fazer essa cicatriz no olho, que é a cicatriz que todo personagem maneiro tem. Então você vê que eu coloquei essa textura toda com a Dremel, né? E depois eu selei com a pistola de calor. E você vê que essa textura faz toda a diferença, né, cara? Dá um ar de rústico pra ele que ele simplesmente não tinha antes. Aí eu vou selar com a cola branca, porque o EVA chupa muito tinta e ele ficaria fosco. Então você selando ele com cola branca, você faz com que ele fique com a pintura... Além de você aumentar a durabilidade do EVA, né, porque você está praticamente selando ele, você vai fazer com que a pintura fique mais metálica depois. Se a gente estivesse nos Estados Unidos e fôssemos pessoas abençoadas com o poder do dólar, a gente, em vez de fazer tudo isso e ter que passar cola branca, tinta preta e primer e não sei o que, a gente só passaria o Plasti Dip, que é o que geralmente eles passam, né? E isso já isola e já funciona como primer, já deixa preto brilhante e aí é só pintar de metálico por cima. Aqui a gente pobre miserável brasileiro tem que passar cola branca, depois tinta preta brilhante.
E isso faz com que, quando a gente vai passar aí a tinta metálica dourada, como eu tô passando agora, faz com que ela fique metálica dourada. Se você só passar essa tinta spray no EVA cru, achando que vai ficar metálico desse jeito, você tá jogando fora a tinta de spray cara. Aí você vai ter que dar 1000 camadas e não vai ficar brilhante desse jeito. Porque o EVA vai só chupar, ela vai ficar fosca e opaca e toda manchada. Nesse capacete, como eu quero fazer um bronze e um bronze envelhecido, eu vou usar várias tons diferentes de dourado, né? Então, essa base aí tá sendo meio que só a cor de base para eu construir em cima depois. Depois a gente vai fazer a parte que eu mais gosto de fazer, que é quando você dá o envelhecimento, que é quando a prop ganha vida. E eu tenho vontade de morrer quando eu vejo cosplayers e canal de tutorial merda do YouTube quando para do jeito que tá agora, que o cara só passa tinta spray e deixa desse jeito. Eu tenho vontade de entrar na tela e dar um tapa na cara da pessoa. Pelo amor de Deus, gente, envelheça suas próprias. As coisas na vida real não são recém tinta sprayzado. Olha a diferença de como, quando eu dou essa black wash, como os detalhes ganham vida, o capacete fica mais tridimensional, você faz uma luz e sombra forçada. Isso é algo que existe em todos os filmes, toda série, eles fazem isso nas props. Nada que você vê em filme e série é só tinta spray. Tudo é envelhecido, até o que parece que não é. Só que é feito de um jeito que é pra parecer que não foi. Então você vê que eu tô juntando tons de marrom, tons de preto, eu tô usando um preto fosco, um preto brilhante. E eu tô usando leves tonzinhos de verde para dar uma leve tom de patina pra ferrugem. E aí eu vou pegar aquela pasta metálica dourada que eu já falei nos outros vídeos. E eu vou passar só nas bordinhas e nos picos mais altos, só para realçar de volta aonde ficou muito escuro e para criar mais um tom diferente de dourado. E isso vai criando camadas e camadas, o que deixa ele muito mais realista do que só deixar ele chapado naquela cor de tinta spray, sabe? E agora a gente vai pra parte que mais me ferrou, mais me deu trabalho. Jesus, que ódio que eu senti dessa porra, dessa peruca. Cara, eu respeito muito mais cabeleireiro depois de fazer isso. Vocês não têm noção o rolê que é fazer essa merda. Eu achei que eu só ia passar tinta, que eu ia passar cola no esqueletinho de VA. E aí eu só ia passar os cabelinhos por cima, eles iam grudar no negocinho e ia ficar duro pra cima. Mas como você vai ver, eu comecei a passar a cola nos cabelinhos e imediatamente ele transformou meu dedo num dread, ele não colou porra nenhuma no VA e virou uma bolota, aí o cabelo ficava grudando no pincel e ficava grudando na cola, não conseguia mais colar, deu tudo errado, fiquei puto, tive que esperar dias até secar essa camada base de merda aí. Então o que eu fiz? Eu fiz essa camada zoada de base dos dois lados, só pra criar uma base que tivesse cabelo. Ah, essa parte do rabo de cavalo foi fácil. Eu só cortei um rabinho de cavalo e selei com a cola quente na ponta para não ficar desfiando. O que eu fiz foi, eu criei essas tiras de cabelo duro de cola. Como que eu fiz isso? Eu passei cola numa lousa branca dessas, aí eu estiquei o cabelo em cima da lousa e passei uma camada por cima de cabelo e deixei secar durante dias, até o cabelo ficar duro desse jeito. Aí eu só recortei ele, onde ele já tinha cola. Como a lousa é de um plástico lisinho, ele descolou fácil, e aí eu simplesmente fui cortando em tiras finas e criando essa camadinha de cabelinhos assim que vão abrindo em arco. E aí isso criou esse efeito 3Dzinho. Eu fiz dos dois lados, mais as duas camadas que já tinha colado direto no EVA, ele acabou ficando com umas 4 camadas de cabelo, assim. Então ele até que ficou bem 3D. E eu, de propósito, deixei esse efeito escadinha, assim, eu não deixei ele retinho, que é realmente para ficar parecendo como o cabelo fica meio desigual, assim, sabe? E, assim, deu muito trabalho. Eu tive que esperar dias, o que quem me conhece sabe que foi tortura. Eu odeio parar os projetos no meio. Mas nesse caso eu precisei para esperar deixar o cabelo secar direito. E cara, como eu tô feliz disso ter dado certo. Porque agora eu já sei fazer isso. Se precisar fazer outros elmos que tem esse cabelinho pra cima, agora eu já sei um jeito de fazer sem passar raiva. E na minha opinião, isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Esse cabelinho realmente faz o elmo ganhar vida, sabe? Dá um ar muito mais de profissional pra ele.
Aí eu peguei uma armação de quadro, que eu vendi o quadro e às vezes eu fico com a armação, porque os gringos só querem receber o tecido, né? Aí eu guardo a madeirinha e eu decidi usar essa madeirinha como base para fazer tipo o stand do Collector's Edition, né? Então eu cortei a hastezinha de madeira. Eu tô totalmente cortando de verdade agora, viu? Eu não fiquei só fingindo para não foder a mesa. E aí eu vou usar esse quarto de mesa que eu tinha guardado aí faz anos porque eu sabia que um dia ia ser útil e esse dia chegou. Você pode usar qualquer base pesada. Nesse caso eu precisei usar algo decentemente pesado na base porque o capacete acabou ficando pesado, porque ele tem a peruca e várias camadas de cola e EVA, então ele é ligeiramente pesadinho, assim, então ele precisava de uma base firme. Aí eu cavei um afundadinho para só encaixar melhor a madeira e preguei ela também. E aí eu só passei uma base de nanquim preto nele todo, para ele ficar com preto fosco, para ficar com cara de coisa de Collector's Edition, porque preto fosco deixa tudo parecendo caro. E foi inacreditável como isso deu uma carinha de coisa chique. É impressionante como às vezes só um acabamentinho já faz toda a diferença. No topo da madeirinha eu coloquei só um prego, e aí eu fiz um furinho na parte de dentro do capacete, e aí eu consigo sempre encaixar o elmo no furinho onde está o prego, e ele fica sempre preso nessa posição no ângulo em que eu quero, porque se eu tentar só equilibrar ele na madeira lá, ele vai ficar caindo para trás, porque ele tem esse peso na peruca, que faz ele ser mais pesado para trás do que para frente. Então, esse preguinho aí, ele funciona de base e ele deixa o capacete travado assim no suportezinho e ele fica sempre nessa pose no ângulo ideal para apreciar a beleza dele, assim, né? E eu gostei até que bastante do resultado, cara. Demorou anos para eu conseguir fazer, eu acho que já deve ser o quinto ou sexto desse que eu faço, mas finalmente eu consegui fazer um que ficasse satisfeito. E agora a meta é chegar finalmente aí na meta que eu tenho de 2 bilhões de inscritos. Falta só um pouquinho, então se você puder me ajude. E eu juro que quando eu chegar em 2 bilhões de inscritos, eu vou fazer um de metal e eu vou sortear e eu vou dar pra quem mais interagiu nos meus vídeos aí. Eu juro, é promessa pela minha mão de desenhista. Quando eu chegar em 2 bilhões de inscritos, eu vou fazer um de metal e eu vou sortear de graça. Senão meu nome não é Richard. Então comenta aí, cara, diz o que você achou, diz o que você acha da minha estratégia de fazer uma prop do filme de 2006 que não tem ninguém falando mais. E é isso aí, galera, interage, diz aí o que vocês acham, dá like, comenta, faz todas essas mendiguice aí ridícula que o YouTube exige que eu fique pedindo pra vocês pra não flopar o meu canal. E eu sei que a imagem ficou meio zoada no começo do vídeo, viu? É que esse meu celular Xiaomi aqui, ele já tá morrendo, viu? Eu tô precisando economizar pra trocar, mas logo logo eu vou trocar por um melhorzinho e se Deus quiser aí vai ter uma imagem melhor, beleza? Então não precisa ficar reclamando da imagem, eu vou arrumar, tá? E é isso aí, galera. Valeu por ter assistido até agora. É nóis e interage. Falou!